Como avaliar o valor intrínseco de uma ação, parte 2. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. A esta altura já sabes a minha mais sincera opinião, que não é possível nós sabermos o valor exato de uma empresa, porque a realidade vai mudando, as coisas na sociedade vão mudando, no próprio âmbito da empresa vão mudando, os lucros podem aumentar de um trimestre para o outro, a empresa pode recomprar ações próprias e de repente o lucro por ação muda completamente de situação. A empresa de repente adquiriu um outro negócio ou entrou num negócio novo e isso explode completamente com os lucros. As empresas são dinâmicas e por isso não vais nessa onda de que algumas pessoas têm vindo a trazer para os mercados de que a ação está 35,4% abaixo do valor intrínseco porque aquilo vale 53 dólares e 87 cêntimos. Não conseguimos saber o valor exato de uma ação, embora conseguimos isso sim aproximar-nos do valor intrínseco. Isto é uma situação de intervalos. Investir não é uma ciência exata, não é matemática pura e dura, até porque se o fosse, todos os matemáticos eram milionários, ok? E conheço muito poucos que são milionários, um ou outro que até são bilionários, mas são casos raros. Ok, mas focamos aqui no nosso conteúdo e como é que nós podemos então avaliar o valor de uma ação. Há aqui uma outra forma de olhar para a situação, que é face ao histórico da própria empresa. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos olhar para o preço de uma ação, sim, num dado momento, perceber o valor dessa ação face ao seu preço e perceber se ela está sobre ou subavaliada face à sua média histórica. E deixa-me dar aqui alguns exemplos para detalhar um bocadinho mais e perceber exatamente o que é que eu quero dizer com isto. Nós temos aqui várias formas de ver a avaliação de uma empresa. Nós podemos olhar para o preço face aos lucros, o preço face aos fluxos de caixa livre, o preço face às vendas e o preço face aos ativos. Price to sales, price to earnings, price to free cash flow, price to book. Já falei destes 4 P's do investimento tão importantes para a nossa tese de investimento num outro vídeo, lá no início do canal, onde eu ainda gaguejava um bocado, ok? E por isso podes ver esse conteúdo para perceberes como é que se calcula cada um destes P's, mas algo que eu te quero chamar a atenção é que nós podemos ver se num dado momento uma empresa está subavaliada ou sobrevalorizada face à sua média histórica, ok? Ou seja, deixa-me pegar-te aqui no exemplo. Imagina que uma dada empresa, uma empresa XPTO, tem um price to earnings normalmente nos últimos 10, 15, 20 anos, a média de price to earnings anda ali à volta dos 15, ok? Um price to earnings, preço face aos lucros, à volta de 15. E de repente, porque há uma crise financeira, porque os investidores estão muito preocupados e vendem as ações indiscriminadamente, porque há uma pandemia que afeta todas as bolsas do mundo, o que quer que seja, de repente a ação, o preço da ação cai, a cotação da ação cai, mas o negócio manteve-se intacto, os lucros mantiveram-se intactos, tudo se manteve intacto, então a valorização mantém-se intacta e quando olhamos para o price to earnings, de repente vai para 10. Okay? Lembrar, média histórica era nos 15 e de repente vai para 10. Então de repente tens aqui uma situação de subavaliação. Mesmo sem olhar para o preço da ação, que é a última coisa que nós devemos fazer, okay? Olhar para o preço de uma ação de uma empresa, tu consegues perceber que face à média histórica da empresa, o preço face aos lucros melhorou substancialmente. Esta métrica da avaliação melhorou substancialmente. Então, de repente, isto revela-te um caso de subavaliação. Num caso oposto, pode acontecer, por exemplo, e pegando agora numa outra métrica, no price to free cash flow,
em que a média histórica da empresa era de 20, imagina a empresa estava a cotar nos últimos 10 anos a cerca de 20 vezes os fluxos de caixa livre que trazia, e de repente passa a cotar 25 vezes. Okay? Vou exagerar mais, mesmo que a 45 vezes. Okay? Média de 20 e de repente 45 vezes. Tens aqui o caso de clara sobreavaliação. Algo que se passou para de repente o preço face aos fluxos de caixa livre ser tão elevado. O que é que provavelmente aconteceu? Isto está correlacionado, tu vais ver, o preço da ação subiu bastante em bolsa por algum motivo, por N notícias que podem ter havido e os investidores entusiasmaram-se de repente. O preço da ação subiu muito, mas os fluxos de caixa livre da empresa mantiveram-se constantes. Ou seja, o preço face a esses fluxos de caixa livre de repente subiram bastante e isto denota uma situação de sobreavaliação. Está aqui feita uma parte para tu compreenderes uma outra forma de olharmos para esta questão do valor intrínseco da ação para calcularmos se uma empresa está sub ou sobreavaliada num dado momento. E por isso, se gostaste deste conteúdo, se este conteúdo realmente trouxe valor, já sabes, só te peço o teu like e que partilhes com os teus amigos, com aquela pessoa que precisa mesmo de saber este conteúdo para poder começar a investir melhor. Ok? Muito obrigado. Soluções lucrativas. Tchau, tchau.